de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs, companheiros espíritas, pessoas não espíritas que porventura estejam vindo a esta casa nesta tarde e noite, o nosso abraço fraternal, um abraço para os internautas. E hoje fiquei sabendo, através do nosso intérprete, que eu tenho um sinal na comunidade de surdos. Então eu vou me apresentar com o meu sinal, saudando também esses que nos acompanham através da internet. O tema maturidade espiritual teria, obviamente, e tem inúmeros recortes, inúmeras possibilidades de ser apresentado por este ou por aquele ângulo, tendo em vista que se um sociólogo, um psicólogo, um antropólogo, um filósofo resolver trabalhar essa temática, terá elementos da sua área de conhecimento para tecer, construir a sua exposição, elaborar um texto, ou mesmo ter um fio condutor numa conversação despretensiosa, simples, amena, com as pessoas com as quais, porventura, ele resolva dialogar. E nós desejamos fazer essa construção, recorrendo, sim, a alguma informação dessas diferentes áreas, mas não perdendo de vista que o nosso eixo condutor é o pensamento espírita. E o pensamento espírita nos oferece base, condições, para que possamos olhar para essa sentença, maturidade espiritual, recorrendo às informações dos benfeitores que nos acostumamos a ler, a estudar e a divulgar através das obras de Allan Kardec, através de obras mediúnicas e não mediúnicas. Nos recordamos que na Revista Espírita de 1863, o codificador vai nos falar sobre os vários períodos pelos quais o Espiritismo, o movimento espírita, passariam. Começando com um período de curiosidade, que é marcado por aquele fenômeno estudado por nós nas aulas do estudo sistematizado da doutrina espírita, o fenômeno das mesas girantes, que despertou uma grande curiosidade, particularmente na França e em toda a Europa e em outras partes do mundo, fazendo com que as pessoas se perguntassem o que é que poderia estar por detrás daquilo, fazendo com que as pessoas pudessem se perguntar que caminhos elas deveriam seguir a partir da consulta que faziam a essas mesas. Por isso foi um período de curiosidade, que o codificador diz que foi apenas um marco inicial, porque seria necessário surgir um período filosófico, já que foi a partir deste fenômeno e com outros trabalhos posteriores que ele vai publicar em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos. Essa obra magna, primeira, granítica, que constitui a primeira coluna mestra do entendimento do que seja a codificação do Espiritismo. O codificador passeia por vários períodos e culmina no que ele chama de período da regeneração social. Mas antecedendo este, que ele dá o nome de regeneração social, ele coloca um outro chamado de período intermediário. E afirma que no período intermediário, nós espíritas aprofundaríamos o conhecimento de nós mesmos,
voltaríamos o olhar para a nossa realidade interna, subjetiva. Faríamos um mergulho mais demorado, mais atencioso, para conhecer as nossas qualidades, as nossas limitações e procurarmos, de alguma forma, tentar sermos os verdadeiros espíritas. Naturalmente, que atingir o período intermediário não faz com que percamos a curiosidade, não faz com que deixemos de filosofar e de estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras subsidiárias que nos oferecem recursos, informações para termos uma visão ampla do que seja o Espiritismo. Mas chama a atenção que o codificador estabelece etapas, fases, do mesmo modo que nós sabemos que passamos pela infância, há quem divida a infância em subfases, chegamos na adolescência, antes na pré-adolescência, atingimos a fase adulta e depois caminhamos para a fase em que entramos num período de maior reflexão, ou pelo menos deveríamos entrar, que é a fase da terceira idade, a fase em que estamos mais idosos, o corpo um pouco mais cansado, fechamos alguns ciclos, a criação de filhos, nos aposentamos, esse vai ficar mais difícil daqui para frente, mas enfim, passamos por etapas. Encontramos no Livro dos Espíritos, a partir do item 100, na escala espírita, o codificador também apresentando para nós classes e ordens, culminando o nosso processo evolutivo, pelo menos até onde conhecemos, na condição de espíritos puros. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, também vamos encontrar as várias categorias de mundos, começando pelos mundos primitivos e culminando com os mundos celestiais, e a nossa terra, mundo de expiações e provas, caminhando para o estágio de regeneração. Encontraremos no Livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Método, as várias categorias de espíritas, começando pelos experimentadores, até chegarmos aos espíritas cristãos, passando pelos espíritas imperfeitos, proselitistas, e vamos encontrar outras categorizações de espíritas, também de forma mais esparsa, em obras póstumas, no livro que é o Espiritismo. Então nós vemos que a mentalidade de educador e todo este projeto pedagógico que é o Espiritismo junto à humanidade, faz com que a gente encontre categorias, fases, classificações. E o objetivo é facilitar a nossa compreensão, entendendo sempre, nas palavras de Allan Kardec, que todas essas classificações são temporárias, são um olhar, é um ponto de vista. E nos acostumamos a pensar, como o teólogo Leonardo Boff, teólogo católico, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Logo, eu não posso ter a pretensão de, tendo um ponto de vista, assambarcar e acreditar que o meu simples ponto de vista seja único, seja exclusivo ou seja maior do que a imensa e esmagadora maioria das criaturas que estão na face da Terra. Seria pretensão, arrogância. Encontraremos também na obra Momentos de Saúde e Consciência, psicografada por Divaldo Franco, na chamada série psicológica, o espírito Joana de Ângeles nos apresentando 3 momentos da nossa trajetória na Terra. E ela vai dizer que, de modo geral, ainda que variem essas classificações, a psicologia vai nos dizer que os indivíduos podem ser insatisfeitos, que os indivíduos
podem ser maduros, responsáveis, conscientes. E vai também nos dizer que, além dessa imaturidade e desta maturidade, nós podemos encontrar indivíduos que são profundamente rebeldes, irascíveis, difíceis. Fazendo uma passagem por essas categorias, podemos dizer que uma criatura relativamente madura não é necessariamente uma criatura totalmente liberta das suas imperfeições. Chama a atenção que o apóstolo Paulo, numa de suas cartas, nos diz mais ou menos assim: não sou eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim, ou através de mim, ou por meu intermédio. Numa outra carta, ele vai dizer: o mal que eu quero, o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. E o mal que eu não quero, eu me vejo fazendo. O mal que eu não quero, eu faço. Mas o bem que eu desejo, eu não consigo sempre fazer. Na sequência bíblica das cartas de Paulo, ele vai aparecer primeiro dizendo viver essa contradição entre o bem e o mal dentro dele. E posteriormente, na sequência de cartas apresentadas no Novo Testamento, dirá, como se fosse um caminhar, como se fosse um progredir: já não sou eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim. No entanto, se formos à obra Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, no capítulo sobre as epístolas, as cartas de Paulo, vamos entender que a sequência é outra. Primeiro Paulo diz: não sou eu quem vive, é o Cristo que vive através de mim. E posteriormente, segundo Emmanuel, ele dirá: o bem que eu quero, eu não consigo fazer. O mal que eu não desejo, esse eu me flagro, me pego fazendo. Ora, como explicar esta aparente contradição? Sim, é uma aparente contradição. Do mesmo modo que nós, com todas as informações que temos do Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, com todas as tarefas que abraçamos, com todo o tempo de militância na casa espírita, no movimento espírita, com todo o contato que possamos ter via mediúnica com a espiritualidade, oscilamos, vivemos esses momentos de altos e baixos, instantes em que nos sentimos numa plenitude espiritual e outros instantes em que vivemos um verdadeiro inferno astral. Ainda é próprio da nossa condição de criaturas terrenas, mesmo tendo alcançado alguma maturidade, vivermos essas oscilações. E é preciso aprender com elas. Quando não se trata de um transtorno bipolar do humor, o indivíduo não possui uma bipolaridade, e se possui e não trata, as oscilações serão mais constantes, mais frequentes. Em tratando, as oscilações certamente alcançarão um equilíbrio maior. Se não se trata de um processo obsessivo, produzindo mudanças significativas no nosso comportamento, oscilar é perfeitamente natural. Se faz muito calor, estamos reclamando. Se faz mais frio, estamos reclamando. Se vamos para um lugar dos nossos sonhos, paradisíaco, tendo empenhado uma quantia, reservado tempo, e estamos lá, achamos tudo lindo e maravilhoso, e pode ser que depois de um certo tempo, bata a saudade, a falta da nossa casa, e aquilo que era lindo e maravilhoso começa a tomar uma outra coloração, outra tonalidade no nosso humor, na nossa afetividade. Quantas vezes fazemos juras de amor, especialmente quando conhecemos alguém, se somos solteiros, ou vivemos aquela fantasia romântica presente na lua de mel, e o tempo passa e trocamos a pessoa ideal, que só está na nossa cabeça, pela real. E pode ser que a real seja muito melhor,
mas pode ser que ela não seja nem um pouco parecida com aquela que idealizamos, que imaginamos. Então, muito naturalmente, viveremos estas oscilações. Também dentro de casa, também com as nossas tarefas espíritas, também com o nosso corpo. Momentos em que nos olhamos no espelho e, nossa, mas hoje eu estou bem. E outros instantes em que acordamos e, se pudéssemos, eliminaríamos todo e qualquer espelho de dentro de casa. As mulheres têm um problema sério com os seus cabelos e normalmente recorrem aos salões de beleza, às escovas progressivas, mas já encontramos aquelas que não se interessam por isso e têm uma relação muito mais harmoniosa com seus cabelos. E nós, homens, se os temos, vamos tratar de preservá-los. Mas se não os temos mais, vamos nos conformar com a calvície, com a perda, e entender que há outras maneiras de nos enxergarmos, de nos vermos e encontrarmos prazer no que somos. Carl Rogers, psicólogo humanista americano, dizia, porque já desencarnou: é no momento em que eu me aceito como sou que eu me torno capaz de mudar. É um paradoxo, mas eu preciso primeiro me aceitar, alto ou baixo, gordo ou magro, idoso ou jovem, conhecendo bastante do espiritismo ou me sentindo uma pessoa ainda completamente ignorante em relação aos princípios, aos desdobramentos do espiritismo. Então, o primeiro passo é a gente se aceitar, é não brigar, é tentar estabelecer aquilo que nós encontramos com o nome de oração da serenidade, e que nos grupos de adictos, particularmente nos alcoólicos anônimos, nós, via de regra, encontramos lá um cartazinho de uma oração em que a criatura pede ao Senhor, pede a Deus, que lhe ajude a aceitar aquilo que não consegue mudar, que tenha forças para enfrentar, coragem, recursos e condições para transformar o que seja possível e passível de transformação, mas, sobretudo, sabedoria para distinguir uma coisa da outra, porque às vezes queremos mudar o que precisamos aceitar e estamos aceitando o que poderíamos mudar. Cabe a cada um de nós fazer um inventário e tentar identificar o que está sendo aceito e que poderia ser modificado. O que estamos tentando mudar e que, no fundo, deveríamos aceitar. Isso nos pouparia energia, desgaste, sofrimento, dor de cabeça, rusgas e atritos nas relações interpessoais. E quando não me aceito do jeito que sou, dificilmente aceito o outro. A maturidade espiritual nos ensina a não brigar mais com as pessoas, porque entendemos que a verdadeira luta é conosco. O outro pode querer brigar comigo, eu só vou brigar com ele se eu quiser, porque entramos em lutas inglórias por conta de ninharias, de orgulho ferido, de vaidade, de sensação de que estamos perdendo o controle ou o poder ilusório, porque não temos nem o nosso próprio corpo físico como posse definitiva. Então nós vamos encontrar na literatura espírita esta frase de Chico Xavier, de Emmanuel por Chico Xavier, no livro Trilha de Luz. Confesso aos irmãos que antes eu vivia à cata, e aí é um dado particular, dos grandes autores, das grandes obras que ainda me seduzem, mas hoje me seduzem mais as expressões repletas de simplicidade. Os livros esquecidos, ditos água com açúcar, que possuem pérolas inestimáveis, via de regra desprezadas, ocultas, desconhecidas, nem sempre buscadas pelo estudioso espírita. E lá Emmanuel nos diz:
que a rebeldia e a impermeabilidade são quase sempre escuros característicos daqueles que pretendem haver encontrado a última palavra em madureza espiritual. Será que somos rebeldes? Rebeldes às orientações dos bons espíritos? Rebeldes às diretrizes da casa? Aos princípios que encontramos nas obras de Allan Kardec, princípios esses que nos norteiam, que nos guiam? Como essa rebeldia se manifesta? Obviamente que há uma rebeldia, entre aspas, saudável. É quando dizemos que o rei está nu, é quando não concordamos com negociatas, com coisas escusas. Aí nós precisamos da prudência das serpentes, precisamos nos posicionar, precisamos nos rebelar, mas sem a necessidade de sair ferindo, de sermos uma metralhadora giratória e de entendermos que mesmo nos posicionando, algumas pessoas não concordarão com o nosso ponto de vista, porque ele é a vista de um ponto e não de todos os pontos. Somos impermeáveis a ponto de só ouvirmos fulano de tal, o médio Beltrano, de só seguirmos um único autor. Uma vez um professor de filosofia na graduação me disse que nós, opinião dele, não deveríamos temer quem lê muitos livros, mas deveríamos temer, na opinião dele, quem lê muito um único livro. Porque lendo um único livro, a criatura constrói uma visão de mundo, de si, de universo, muito restrita. E normalmente quer impor esta visão de mundo aos demais. E isso é algo extremamente deselegante, desconfortável, irritante muitas vezes. Numa ocasião, viajando de trem, morava no município de Japeri, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, e fazia a universidade em Nova Iguaçu. E voltava, e vez por outra, alguém se acercava tentando pregar alguma coisa. E numa dessas ocasiões, um homem sentou-se, um jovem, na verdade, do meu lado, e disse assim, sem que eu tivesse perguntado nada: você sabia que a Terra é quadrada? Eu falei, o quê? Eu estava até com sono, até acordei, arregalei os olhos. Como é que é? A Terra é quadrada. E ele tinha uma Bíblia consigo. Mas aonde você leu isso? Aqui, no livro sagrado. Eu falei, mas eu não conheço essa passagem, eu não sou um estudioso da Bíblia, mas a Terra é quadrada? É. E quer que eu te prove? Eu falei, agora eu quero. Está escrito lá. Jesus Cristo falou, ide e pregai o Evangelho pelos 4 cantos da terra. Você tem razão, eu não tenho como discordar de você. Muito obrigado, porque eu aprendi agora uma lição de geometria. Eu achava que a Terra era redonda e você está provando para mim que ela era quadrada. Não havia o que discutir, porque ele estava convicto e queria impor o seu ponto de vista. Era necessário deixar que ele continuasse acreditando que a Terra era quadrada, que essa era a sua vontade. Somos impermeáveis. Mas quem é essa pessoa que está me ensinando? Essa pessoa acabou de chegar na casa espírita e não pode ter bom senso? E não pode ser portador de um olhar que eu nunca tive? É preciso que essa pessoa tenha 20, 30, 50 anos de espiritismo para me ensinar alguma coisa? Se aprendemos com uma criança, se aprendemos com os profitentes das outras religiões, se aprendemos com um ateu, Allan Kardec, está lá na biografia de Francisco Thyssen e Zeus Van Tuyl, publicada pela FEB, em 3 volumes, ele afirma que Allan Kardec tinha amigos protestantes, judeus, tinha amigos católicos, e vez por outra se encontrava e dialogava com esses amigos.
ele vai nos dizer que a caridade estava presente o tempo inteiro no comportamento de Allan Kardec. Então era um homem que tinha relações independente do rótulo que a criatura estampasse. E às vezes achamos que só temos que aprender com os espíritas, correndo o risco de nos tornar xenófobos, fundamentalistas, olhando apenas para o nosso próprio umbigo. Mas também nos deparamos com companheiros que conhecem tudo, de tudo quanto é assunto, se dizem espíritas e não leram sequer as obras da codificação. Aí fica complicado. É preciso encontrarmos um meio termo. Allan Kardec lia livros de um modo geral e os analisava na Revista Espírita, tentando estabelecer a pertinência ou não com os conteúdos do Espiritismo. Frequentava o teatro, ia à ópera, inclusive acompanhado de médiuns da sua confiança. Era um homem do seu tempo e à frente dele. Por isso, um espírito com maturidade espiritual para desenvolver aquela tarefa. E não era uma criatura impermeável, porque se ele achasse que depois de ter escrito inúmeras obras como professor, como pedagogo, de ter atuado como tradutor, de ser poliglota, de ter sido aluno de Pestalozzi, que ele não tinha mais nada para aprender, um simples fenômeno de mesas que giravam não iriam tocar a sua sensibilidade, despertar nele a curiosidade e o desejo de investigar aqueles fenômenos. Somos rebeldes, somos impermeáveis. Se somos de vez em quando, menos mal. O problema é se somos o tempo inteiro. Essa charge é muito significativa. Quem quer mudanças? Todos levantamos o dedo, o braço. Quem quer mudar? Nem sempre continuamos com o dedo em riste, com o braço levantado, porque isso dá trabalho. E o processo de amadurecimento espiritual, idem, é trabalhoso, mas é também prazeroso. A sentença de Kardec, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, de que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, pelo esforço em combater as suas más inclinações. Afirmamos ontem aqui, se temos más inclinações, também temos boas. E precisamos também nos fixar um pouco mais nas boas inclinações, sem perder de vista as más inclinações. Porque às vezes só olhamos para as más e perdemos de vista o nosso lado luz, o nosso lado luminoso, o nosso lado saudável, as conquistas que já realizamos, ainda que sejam débeis, pequeninas, ou sejam insatisfatórias para nós, ao longo de outras existências, de outras vidas. É preciso nos fixarmos também na luz, e pelo esforço que faz. É esse esforço que nos caracteriza como verdadeiros espíritas. E quem se esforça tem dois resultados, o êxito ou o fracasso. Se eu transformo o fracasso em aprendizado, vou fazer novas tentativas. Se eu transformo o fracasso temporário em fracasso definitivo, eu paro e começo a chorar e a lamentar. E então nós temos um conjunto de regrinhas que vamos apresentar para os nossos irmãos e irmãs agora, que foram retiradas de um pensador sufista. Não é surfista e nem é sofista. Os sofistas se debatiam, via de regra, com Sócrates, com Platão. São uma outra espécie de filósofos. Ele era sufista. E o sufismo é um braço do islamismo que trabalha aspectos ligados à sabedoria da vida. Rumi, Mohamed Rumi, foi um grande poeta, filósofo, teólogo do sufismo, contemporâneo de Francisco de Assis. Porém, nada indica que tenham se conhecido,
porque Rumi nasce no que hoje é chamado Afeganistão e é um escritor muito conhecido no mundo árabe. Talvez alguns dos nossos irmãos conheçam até bastante sobre Rumi. Recentemente, uma atriz de televisão gravou com música de Marcos Viana, o mesmo da novela Pantanal, e ele tem trabalhos magníficos, gravou alguns poemas de Rumi que se encontram no YouTube para os que desejarem conhecer algo deste poeta. E Rumi, então, sintetiza a maturidade espiritual da seguinte maneira: somos maduros espiritualmente quando paramos de tentar mudar os outros e nos concentramos na mudança interna. Quando voltamos as nossas energias para o nosso próprio processo de mudança. É o que nos diz o espírito André Luiz no livro Apostilas da Vida. Melhore tudo dentro de você, que tudo melhorará ao redor dos seus passos. Vou repetir. Melhore tudo dentro de você, que tudo melhorará ao redor dos seus passos. Mas nós queremos mudar o outro. Queremos mudar, e devemos ter esse desejo, a política, a economia, a cultura, a conjuntura. Mas nós não devemos perder de vista que o principal trabalho ainda é a nossa educação, a nossa autoevangelização. No livro Entre Irmãos de Outras Terras, que traz um punhado de mensagens recebidas por Chico Xavier e Valdo Vieira, numa excursão deles na década de 60, aproximadamente final dos anos 50, aos Estados Unidos e à Europa, vários benfeitores se manifestaram por intermédio deles. E vamos encontrar lá uma entrevista com Gabriel Delany. Quem faz a entrevista é André Luiz. E em vários pontos que Gabriel Delany, que foi contemporâneo de Kardec, filho de Alexandre Delany, amigo pessoal do codificador, depois de vários pontos, Gabriel Delany diz que o trabalho maior nosso é o de divulgar, sim, a doutrina espírita, é sim de estudar o espiritismo, mas é o de nos evangelizarmos e de fazermos esse trabalho no tete-a-tete, no corpo a corpo, porque dificilmente se evangeliza a multidão. Porque a multidão precisa querer se evangelizar. Ninguém impõe a fórceps a transformação moral no outro. Até os filhos, temos aqui pais e mães, avós, tios, educadores, nós sabemos que há uma margem que a gente consegue penetrar. A partir dali, é ele com o planejamento reencarnatório dele, é ele com os guias que o orientam nesta vida, é ele com aqueles que ele elegeu como seus mentores, como suas referências no mundo acadêmico, no mundo da espiritualidade, no mundo das amizades. Então, o principal trabalho é o de nossa própria mudança, gradativa, porém contínua. Nenhum de nós vai sair daqui anjo, mas somos ainda um projeto de anjo. Mas é preciso acrescentar um tijolo, é preciso cuidar desse jardim, e é preciso identificar que há um jardim dentro de nós, porque normalmente só achamos, dependendo de como estejamos, mental e emocionalmente, que só temos um deserto. Mas o próprio deserto esconde oásis, esconde belezas. Segundo ponto de Rumi, é quando você aceita as pessoas como elas são. Estamos aqui com esta foto dando um exemplo da homoafetividade e precisamos aceitar. E precisamos reconhecer que são seres humanos. E sabemos que existe uma diversidade de orientações sexuais. E ninguém é mais ou menos espiritualizado em função da sua orientação sexual.
mas em função, sim, do seu comportamento sexual. Seja hétero, seja homo, seja o que for, que queira ou não se rotular. É aceitarmos os outros como eles são. Assim como Cristo convivia com os publicanos, com os fariseus, com os samaritanos, conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, nas notícias históricas, lá na introdução. Aceitar o outro. Nem sempre concordamos com o outro e não somos obrigados a isso, mas sim somos convidados a respeitar, a termos essa postura de alteridade, respeito às diferenças e aos diferentes. Ao lado da pluralidade das existências, também advogarmos a existência das pluralidades. É quando você entende que todos estão certos em sua perspectiva. E eu preciso respeitar os judaístas, os shintoístas, os islamitas, os budistas, os hinduístas, os taoístas. Eu preciso aceitar. E entender que mesmo os grandes missionários que vieram instituir esses caminhos espirituais, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, foram enviados pelo Cristo. E foram enviados para que cada qual, no seu clima cultural, no seu estágio evolutivo, encontrasse possibilidades de ter acesso a um caminho espiritual. Até que um dia o caminho será todo ele interno. Até que um dia reconheceremos que o templo maior somos nós mesmos. E empreenderemos essa viagem para dentro, como num belíssimo poema do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, O Homem e as Viagens. O homem coloniza a terra, explora a terra, se torna dono dela, mas se entedia, e vai para a Lua, e da Lua vai para Marte, e percorre todo o sistema solar, até que este homem cansado, enfadado, segundo Drummond, se dá conta que a viagem mais perigosa, mais urgente, mais necessária, é de nós a nós mesmos. E quanto mais viajamos para dentro, melhor melhoramos as relações de fora. É quando você aprende a deixar ir. Deixar ir o ente querido que partiu e não o prende e não o segura, deixar ir o emprego que perdemos, o concurso no qual não passamos, a relação amorosa que terminou, deixar ir os filhos que desenvolveram asas e também raízes sólidas, dadas pelos nossos exemplos, permitir que eles tenham a possibilidade de um voo solo, acreditar que precisamos nos desapegar. E desapego não é sinônimo de indiferença. É respeito ao momento do outro. Mesmo num casal que esteja juntos há 30, 40 anos. Diz um outro descendente, um outro filho do Oriente Médio, Khalil Gibran, no livro O Profeta, que um seja capaz, em se tratando do casal, de encher a taça do outro, mas que bebam em taças separadas. Que eles sejam como as colunas que sustentam uma edificação. Elas estão separadas, para que haja espaço para o vento passar entre elas. Mas separadas, buscando o mesmo objetivo, sustentar a edificação. Então, numa relação em que um toma posse do outro, já não há liberdade, já não há amor, há controle. E quem controla tem medo de perder e precisa exorcizar seus fantasmas, porque o outro olhou para quem? O outro está pensando em quê? Até a cabeça do parceiro ou da parceira a gente quer invadir para saber se está pensando em nós. E a pessoa tem que pensar em nós 24 horas por dia. Uma vez uma senhora me disse: eu não posso ir na casa espírita assistir uma palestra. Mas por quê? Porque o meu marido chega e quer
a comida pronta. Ué, mas a senhora pode aprontar algumas horas antes. Não, mas ele quer a comida quentinha. Bom, mas a senhora pode falar para ele botar no forno de micro-ondas. Ah, mas ele quer que a comida esteja toda na mesa e que eu sente para jantar com ele. Falei, mas a semana tem 7 dias, um dia a senhora não pode deixá-lo jantar sozinho? Eu até gostaria, mas ele... Aí me deu vontade, mas eu não perguntei. Ele não quer que a senhora dê na boca dele a comida? E o caso ali era ciúme. Ele achava que ela ia para a casa espírita para fazer outras coisas que não fosse estudar o espiritismo. Insegurança, imaturidade. Há companheiros que nem nos abraçam, porque eu fico e respeito, cada um sabe até onde vai abraçar ou não vai abraçar. Uma vez eu fui dar um beijinho no rosto de uma jovem senhora, fiz assim, ela fez assim. Aí vai ver que ela tropeçou, está buscando mais apoio, fui de novo, ela foi de novo para trás. Ficou uma coisa caricata, engraçada, uma cena cômica. Depois me disseram, o marido dela é hiper, mega, super ciumento. Ela não pode nem dar beijinho no rosto. Falei, bom, então da próxima vez vou esticar bem o braço e vou fazer assim. Então deixar ir, não nos prendermos a quem queira partir, a quem já partiu. Não nos prendermos a cargos dentro do centro espírita, com esta ilusão de que seremos mais felizes, nos tornaremos espíritos superiores, mentores, se tivermos um punhadão de cargo nas nossas mãos, como as figuras mitológicas, cheias de braços. Ilusão, porque o bem podemos fazer em qualquer lugar, mas é maravilhoso quando podemos fazer num espaço que nos faz também tão bem, que nos oferece tanto, que nos permite arejar a cabeça, que nos tonifica no trabalho dos passes, que nos ajuda na cura de algumas enfermidades, desenquistando ideias fixas e nos auxiliando com a água fluidificada. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. Já chegamos a esse estágio? Ah, eu não. Ok, quem trabalha quer receber, expectativa. Quem vem para uma palestra quer aprender alguma coisa, ou no mínimo rever aquilo que já sabe, expectativa. Se vamos para uma viagem, que ela seja boa. Se vamos ao cinema, que haja um bom entretenimento. Se lemos um livro, que ele nos instrua, nos ajude a viajar, nos torne criaturas melhores. Mas as grandes expectativas geram grandes frustrações. É quando você entende que o que você faz é para a sua própria paz. Eu não tenho como dar a minha paz para o outro. Eu tenho como sensibilizar o outro para que ele busque a sua própria paz. Mas ela é intransferível. E ela é fruto dos esforços que cada um faz em diminuir expectativas, em deixar ir, em desfazer as ilusões em torno de si mesmo. É quando você para de provar para o mundo como você é inteligente. Porque às vezes queremos deslumbrar as pessoas e preparamos um estudo enciclopédico. E o que estamos buscando? A projeção do nosso ego ou a satisfação de sermos úteis? Queremos ser ovacionados ou queremos simplesmente servir repartindo aquilo que temos lido, que temos assimilado? E por que tanta necessidade de provar que somos tão inteligentes assim? Temos dúvida? Porque quando eu quero provar, é porque eu estou em dúvida. Posso pegar mais uns minutinhos? 5 no máximo? Posso? Você permite? Então tá bom. É quando você não busca a aprovação dos outros. Mas também cuidado, porque quando a gente consegue a desaprovação de todo mundo,
é pouquíssimo provável que estejamos certos. Toda unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues. E segundo seus biógrafos, é porque ele era muito criticado. Então, por isso ele dizia, a unanimidade é burra, então vocês não estão certos na avaliação do meu trabalho. É quando você para de se comparar com os outros. Eu não tenho que ser igual a ninguém. Eu tenho o meu estilo de falar, de ser, de criar filhos, de ser casado, de trabalhar na minha profissão. E tudo isso é que faz com que a vida seja bela. O fato de sermos, cada um de nós, uma obra-prima que não se repete em nenhum lugar do universo. E eu preciso me aceitar com a minha singularidade. É quando você está em paz consigo mesmo, mesmo que não seja uma paz permanente, porque o mundo, a vida, é impermanente. A única coisa que está sempre acontecendo é a mudança. E a gente precisa parar de brigar com isso e aceitar. É quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer. O último é quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Claro que o dinheiro ajuda, claro que um bom carro facilita, uma casa confortável também é muito agradável. Todos temos direito de nos vestir com ou sem marca, com ou sem grife, aquilo que o nosso poder aquisitivo nos permita. Mas entendamos que tudo isso pode ser um elemento facilitador ou dificultador. Porque o dia que não tiver aquela blusa passada, é preciso ter cuidado, para não criar uma tempestade dentro de casa. O dia que a comida não estiver naquele restaurante, ou que a esposa ou que o marido, quando é bem dotado, preparou, não estiver com aquela textura, com aquele sal, não estiver com aquele agridoce, que a gente saiba agradecer. Porque normalmente vivemos muito insatisfeitos e muito pouco gratos. E nós temos aqui um encontro maravilhoso de Gandhi com Rabindranath Tagore. Tagore, Prêmio Nobel de Literatura, o primeiro asiático, o primeiro não europeu a ganhar o Nobel de Literatura, lá pelos anos 20, 10 para 20. Tagore, que veio psicografar, veio mandar mensagens pela psicografia de Divaldo Franco. Tagore, um humanista. Não existe independência sem desapego. Apenas o abrir mão permite a libertação. Então, meus irmãos, analisemos o nosso grau de apego e desapego. Analisemos o quanto as nossas expectativas são grandes ou já estão no patamar que a gente deseja que elas estejam. O quanto nós ainda queremos provar para os outros que somos bons, inteligentes, bonitos, versáteis. Enquanto estivermos nesta vibe, estamos para fora. E muito pouco dentro, centrados no nosso próprio eixo. E para encerrar, deixo para vocês, na conclusão desse breve estudo sobre maturidade espiritual, a poesia do poeta João Prado. Esse poeta do otimismo, lá da Baixada Fluminense, de onde venho, aonde não tem esse vento gostoso, daqui de Cabo Frio, que é uma baixada, mas a baixada também tem seus segredos, e só indo para a baixada para conhecê-los. Não sei se é uma frase que seduz, mas foi a frase que me ocorreu dizer para vocês. E o poeta João Prado diz assim, na sua poesia Versos de Reconstrução: todo mundo tem reserva de coragem lá no fundo. Corre, busca Deus depressa, é a reserva deste mundo. Oi, você que anda triste, cansado da vida e que acha cumprida esta vida sem graça. Oi, você que não passa da imagem sofrida, tendo de sobra para dar tanta raça. Oi, você que chora e lamenta o amor que foi embora e se gasta no fundo da vida.
Oi, você que caminha na larga avenida, alheio ao progresso do mundo gigante. Oi, você que nesse instante procura a mesa de um bar ou veneno fatal. Oi, você que cansou de esperar. Desperta afinal, pois a festa há de vir. Se existe um motivo para a gente chorar, há 1000 para a gente sorrir. Segura a viola, segue o meu canto, foi feito na raça, é o canto que fica, a dor depois passa, e o importante é se dar para o que fica depois. Oi, você que quisera ser 2 a lutar, sua força sim é de 2, basta crer e enfrentar. Toca o barco sozinho, pois na hora do vinho alguém vem para ajudar. Oi, você que sente um tédio profundo e se julga tão só nesse mundo, dá um jeito na vida, busca esse Deus feito raça, arrojo, otimismo, esperança, altruísmo, as armas mais fortes para o homem lutar. Faça um samba do pranto e segue esse canto que é bom para sonhar. Oi você, oi você, oi você, oi você, vem comigo sorrir e cantar de uma vez. Oi você, oi você, oi você, oi você, oi vocês. Obrigado.